Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Beleza. Então, pessoal, bom dia. Vamos começar a aula de hoje. No finalzinho da aula passada, eu estava explicando o teorema da reciprocidade e a energia foi abruptamente descontinuada. Então, vamos repetir aqui o finalzinho, que era para ter sido dado no final da aula passada. Esse teorema da reciprocidade, apesar da gente não trabalhar muito com ele aqui no curso, ele é fundamental para a teoria de antenas, porque é a partir do teorema da reciprocidade que você mostra que se a antena é feita com materiais recíprocos, lineares, isotrópicos, as características de radiação dessa antena servem tanto para transmissão, no modo transmissão, como também na recepção. Eu já falei nas outras aulas, né? Quem decide se a antena transmite ou recebe é o rádio, o receptor, o transmissor, no qual você liga essa antena. A antena em si, em princípio, é um dispositivo passivo e suas características elétricas servem tanto para transmissão como para a recepção. E, por facilidade, por simplicidade, a gente prefere fazer a análise da antena, assumindo sempre ela transmitindo, que uma vez definida, de alguma maneira, a distribuição de corrente sobre essa superfície da antena, a gente integra, utilizando a teoria apresentada nas últimas aulas, e acha o campo radiado. E com o campo radiado, a gente vai ver a partir da aula de hoje, nós conseguimos calcular características que são importantes para o engenheiro, né, que vai montar o sistema de comunicações utilizando antenas para transmitir e receber. E você prova que essas características são válidas também na recepção com a ajuda do teorema da reciprocidade. Nesta disciplina não fazemos isso, mas na disciplina que vai ser oferecida próximo semestre, campos eletromagnéticos harmônicos, a gente passa um exercício do livro-texto, o livro do Harrington, onde esse exercício é uma das possibilidades que você tem para provar que é, por exemplo, uma característica de uma antena chamada diretividade serve tanto com ela transmitindo como com ela recebendo. Então, eu vou aqui apenas mostrar para vocês o teorema da reciprocidade. Então, aqui temos um volume simples, podiam ser vários volumes limitados, né, pelas suas respectivas superfícies. Nesse caso, é só somar os volumes e as superfícies. Poderíamos ter 3 ou mais conjuntos de fontes. Aqui eu vou fazer só com 2, para simplificar, né, para as equações não ficarem muito compridas. Então, sejam essas 2 fontes presentes num certo volume V, limitado pela superfície S, e elas irradiam na mesma frequência ômega, e eu vou aplicar superposição para calcular os campos radiados pelas fontes número 1, e depois, desligando as fontes número 1, o campo radiado pelas fontes número 2. O campo total é a soma desses campos, mas individualmente, os campos radiados pelas fontes número 1, o E1 e o H1, eles atendem à lei de Faraday e à lei generalizada de Ampère. São essas aqui em azul. E, desligando as fontes azuis e ligando as fontes vermelhas, nós temos o E2 e o H2, radiados por essas fontes e que satisfazem as leis de Ampère e Faraday correspondentes. E aí o que a gente faz aqui é brincar com essas equações. A gente vai manipular essas relações e obter esse teorema da reciprocidade, inicialmente na forma diferencial, depois na forma integral. Então, a gente vai aplicar aqui, com a ajuda de identidades vetoriais, eu vou pegar, sem saber exatamente o que vai acontecer no final, vamos pegar aqui, ó, o produto vetorial entre o E1 e o H2. Repara que não é o H2 conjugado, é um vetorial H2.
e eu vou tirar o divergente disso. A identidade vetorial, uma determinada identidade vetorial me diz que o divergente de um produto vetorial pode ser reescrito dessa forma. Esse lado aqui da equação é uma identidade matemática. E aí, ó, onde aparece rotacional de E e de H, eu substituo pelas leis de Faraday e Ampère. E aí eu faço a mesma coisa, só que trocando o índice 1 com o índice 2. Ó. Agora é o divergente de E2, produto vetorial H1. E aqui também, desse lado, é só trocar o índice 1 com o 2 e vice-versa. Mas repara o seguinte, ó, aqui vai aparecer um produto escalar H2 com H1. Ó. E aqui embaixo H1 com H2, que é a mesma coisa. Então, se eu subtrair a equação de cima da de baixo ou vice-versa, se eu subtrair uma da outra, esses termos aqui vão sumir. Um vai cortar com o outro. E aqui também. Então, se eu fizer, né, a subtração da primeira, né, a segunda subtraindo a primeira, cortando esses termos, né, que são idênticos, a menos do sinal, eu vou ter só o produto escalar H1 com M2, H2 com M1, E1 com J2 e E2 com J1. Ou seja, esta relação, ó, o que ela me dá? A relação dos campos radiados por uma das fontes com as fontes do outro campo. Então, através disso, por exemplo, dependendo do problema, eu posso calcular alguma característica relacionada ao acoplamento mútuo entre antenas. Se uma estiver transmitindo e a outra estiver recebendo, com a ajuda dessa identidade, dá para provar, buscando dois problemas recíprocos, que a diretividade na transmissão é a mesma na recepção, e por aí vai. A gente não vai, neste momento, ir além da apresentação do teorema da reciprocidade. Esse é o teorema da reciprocidade no formato diferencial. Agora, eu posso integrar no volume dos dois lados da equação. Integra nesse volume, ó, definido por essa superfície fechada S, com a normal apontando para fora do volume. Quando eu integrar esse lado esquerdo da equação no volume, repare que é um divergente. Eu posso aplicar o teorema da divergência ou o teorema de Gauss e substituir essa integral de volume por uma integral de superfície. Então, do lado direito, depois da aplicação do teorema de Gauss, eu tenho essa integral de superfície, é o fluxo desse vetor, entre parênteses, através da superfície fechada S. E, do outro lado, fica a integral de volume, desse lado direito da equação. Esse daí é o teorema da reciprocidade no formato integral. No próximo slide, nós vamos ver alguns casos particulares dessa relação. Mas antes disso, alguém tem alguma pergunta? Então, existem dois casos interessantes, dois casos particulares, que possuem nomes próprios, mas são casos particulares do teorema da reciprocidade, que a gente vai mostrar agora no próximo slide. Ó. Por exemplo, eu posso definir um volume limitado, de tal maneira que dentro dele tem campo, mas não tem fontes, porque as fontes estão todas fora do volume, como eu estou mostrando nessa figura. Ou seja, lá dentro tem campo, mas não tem fontes. Então, aquela integral do slide anterior, a integral no volume, onde aparecem as fontes, isso vai dar zero. De maneira que aquela integral na superfície fechada também dá zero. Se eu passar o termo que está lá dentro, né, é uma coisa menos a outra, para o outro lado da igualdade, eu chego nesse caso particular do teorema da reciprocidade, que de alguma maneira já tinha sido obtido pelo Lorentz no século XIX, provavelmente foi o primeiro a chegar numa relação parecida com essa. E aí
em homenagem a ele, esse teorema, esse caso particular do teorema da reciprocidade é chamado o teorema da reciprocidade de Lorentz. Não confundir o Lorentz com o Lorenz do calibre, como muitos autores, inclusive o Balanis, confundem. Outro caso particular de interesse, talvez até de mais interesse para nós em antenas, é o caso, por exemplo, essa relação, dá para mostrar, através dessa relação, que a diretividade de uma antena vale tanto na transmissão como na recepção, é o teorema da reação. Então, o teorema da reação é um caso particular do teorema da reciprocidade, aquele do slide anterior, quando o volume for todo o espaço, quando a superfície que limita esse volume vai para o infinito. Quando a superfície vai para o infinito, se as fontes forem finitas, como é que o campo eletromagnético, radiado por fontes finitas, se comporta lá no infinito? É uma pergunta. Ele se comporta linear, aliás, com uma frente de onda esférica. Isso. E então ele pode ser avaliado como campo radiado, com as equações que a gente consegue avaliar com o sistema da dualidade. Isso, mais ou menos. Mas você falou a palavra mágica, uma frente de onda esférica. E um campo, né, associado a essa frente de onda esférica, a sua intensidade, a sua amplitude varia com a distância. De que maneira? 1 sobre KR. Isso, 1 sobre a distância, com o inverso da distância. Isso. Ou seja, lá no infinito, esses campos tendem para que valor? Qual é o limite desses campos no infinito, lá longe? Infinito? Qual é o valor? Não é zero. Então, a contribuição da integral de superfície vai para zero. E aí, ó, a gente vai trabalhar em cima da integral de volume. Passa uns termos para um lado, outros para o outro, com os devidos ajustes de sinais. Nós chegamos, ó, nesse caso particular, do teorema da reciprocidade, quando a integral, ó, o volume é avaliado em todo o espaço. Esse é o teorema da reação. Então, nesse teorema aqui, ó, nós temos uma relação entre os campos produzidos por uma fonte com as fontes que produzem o restante do campo. Tá? Então, é basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre o teorema da reciprocidade. Isso aí está no capítulo 3 do Balanis. E aqui, ó, nesse finalzinho, é só para mostrar para vocês que o volume e, consequentemente, a superfície que define esse volume não precisa ser igualzinho como está nessa figura. Todos esses casos aqui, ó, são casos particulares. Você pode brincar com as geometrias desses volumes de acordo com o problema que você estiver resolvendo. Então, com esse slide, eu termino o segundo conjunto de slides, né? E vamos agora para o terceiro conjunto de slides, onde a gente fala sobre algumas das características de antenas, que é o capítulo 2 do Balanis. Eu prefiro primeiro começar pelo capítulo 3, mostrando, né, como se calcula campo a partir de fontes de corrente, para depois, a gente tendo mais ou menos uma ideia de como se calcula o campo, o que fazer, né, com esse campo para obter as características mais importantes das antenas. Então, agora a gente volta, né, vai para trás, vamos para o capítulo 2 do Balanis. É o nosso terceiro conjunto de transparências. Então, deixa eu começar aqui a apresentação. Está lá aquela coisa lá embaixo que eu não sei tirar. Espero que não atrapalhe, mas vai atrapalhar, lógico. Bloquear, barra de tarefas. Deixa eu sair fora. Beleza. Então, se tudo correr bem na aula de hoje, a gente vai ver potência radiada, como se calcula a potência radiada, né, quando a antena está transmitindo.
Por definição, se é potência radiada, a antena está transmitindo. Com isso, a gente calcula a diretividade de uma antena. Essa diretividade vale tanto para a transmissão como para a recepção. Outro parâmetro importante é a impedância de uma antena. A gente vai calcular, ou vamos falar dessa impedância como se a antena estivesse transmitindo, mas vale também para a antena recebendo um sinal. Uma vez definida a impedância, se a gente colocar isso no final de uma linha de transmissão, a gente pode fazer cálculo de transferência de potência e com isso a gente consegue definir eficiência. Vamos pegar uma geometria simples para ilustrar o cálculo dessa eficiência. Depois, em antenas refletoras, a gente vai ter que estender um pouquinho mais a definição de eficiência. Mas quando chegar a hora, a gente faz isso. Com a eficiência da antena e a sua diretividade, o produto eficiência vezes diretividade é o ganho da antena. E tanto o ganho de uma antena como a sua diretividade são representadas, né, graficamente através de um gráfico, de um diagrama que a gente chama de diagrama de radiação. E aqui houve um erro, né? Esse termo faixa de operação devia estar aqui embaixo. Polarização, se tudo correr bem, a gente vai começar, e o resto, né, a gente vê na próxima aula. Então, vamos começar mais uma vez relembrando, se vocês lembrarem das fórmulas, não vão lembrar, mas se vocês fazendo uma revisão das fórmulas que a gente já mostrou para o cálculo do campo radiado por uma antena, vocês vão ver que em quase todos os termos, né, exceto 1 sobre R, em todos os outros termos, aparece a distância, R, ou a dimensão, o tamanho, por exemplo, do dipolo, L, multiplicado por K. Lembra que K é ômega raiz de μ, ou 2π sobre lambda. Então, o que importa para as características elétricas de uma antena, né, é a distribuição espacial da corrente, ou seja, em que superfície essa corrente está induzida. É um fio? É um prato? É um volume? Né? Isso vai definir os limites de integração da integral de radiação e, obviamente, afeta a resposta, né? O comportamento do campo elétrico. Mas, como as dimensões aparecem multiplicadas por K, além da distribuição espacial da corrente, também é importante a dimensão elétrica da antena. Ou seja, não a dimensão em metros ou em centímetros, mas as dimensões em comprimento de onda. Se você chegar para mim e perguntar, eu tenho um dipolo de 1 metro, como é que ele se comporta? Eu vou falar assim, não faço a mínima ideia. Mas se você falar assim que o dipolo tem 1 metro e o comprimento de onda é de 2 metros, aí eu vou falar assim, esse é um dipolo de meio comprimento de onda, as características são tais, tais e tais. Então, tenha isso em mente, que as características dependem da geometria da antena e das dimensões dessa antena em comprimentos de onda. E, como já falei, a gente não vai provar, do teorema da reciprocidade, é possível mostrar que essas características, ou parte dessas características elétricas, valem tanto para a antena transmitindo como para a antena recebendo. Geralmente as análises são feitas, quase sempre, com a antena transmitindo, porque é mais fácil. Então a gente vai, lógico, repetir o mesmo procedimento aqui. Eu vou começar falando de potência radiada, mas antes disso tem que falar da densidade de potência radiada. Como nós estamos usando fasores, né? Estamos fazendo análise no domínio da frequência, nós vamos calcular valores de potência média, valores médios. Então, aqui a gente está falando de potência média. E para a gente calcular essa densidade de potência média, a gente precisa do vetor de Poynting complexo. Por que complexo? Porque é o vetor de Poynting definido com os fasores, e não com o campo propriamente dito no domínio do tempo. Então, vocês já viram isso em teoria eletromagnética. Nós não vamos repetir
os passos para chegar nessa relação, como nós estamos usando nas notas de aula e também no livro do Balanes, os fazores relativos a valores de pico e não valores RMS, o vetor de Poynting complexo aqui vai ser um meio multiplicando o produto vetorial entre o fazor campo elétrico, produto vetorial com conjugado complexo do fazor campo magnético. Beleza? Estamos na seção 2.3 do livro do Balanes. Voltamos para o capítulo 2. E em homenagem, aparentemente, o primeiro que chegou nessa relação, não provavelmente com o vetor complexo, mas ainda no domínio do tempo, foi esse físico matemático inglês, o John Poynting. Em homenagem a ele, isso ficou conhecido como o vetor de Poynting. Eu tive um professor de eletromagnetismo que ele falava, lógico que ele estava brincando, que o vetor era Poynting porque ele apontava na direção de propagação da energia. Lógico, não é por causa disso, em homenagem a esse físico inglês. Em relação ao vetor de Poynting complexo, alguma pergunta? Alguém nunca viu isso antes? Beleza. Essa potência radiada, como a potência, né, ela se conserva, eu não preciso calcular a potência radiada pela antena perto da antena. Eu posso calcular essa potência em qualquer superfície fechada, porque a potência se conserva. O nosso meio vai ser considerado não dispersivo. Então, eu posso escolher qualquer superfície, qualquer região, desde que a antena esteja dentro, né, no interior do volume definido por essa superfície. Daquilo que vocês já viram no curso até o momento, qual é a região onde os cálculos do campo e, consequentemente, do vetor de Poynting, aparentemente é mais simples? Campo distante. Campo distante, muito bem. Então, a gente geralmente calcula a potência radiada na teoria, né? Porque a gente pode calcular isso em bancada, né? Medindo, por exemplo, no laboratório, ou numa câmara anecoica, ou num campo de prova. Mas, na teoria, seja analítica, seja numérica, esse cálculo vai ser feito na região de campo distante. E na região de campo distante, essa frente de onda, desde que a antena seja finita, essa frente de onda transforma-se, tende a ser uma frente de onda esférica, mas em particular esférica e TEM. Então, na região de campo distante, você não precisa disso aqui, ó. Embora isso aqui seja verdade, inclusive na região de campo distante. Mas na região de campo distante, nós temos uma onda TEM. Então, ao invés de calcular o vetor de Poynting usando o fazor campo magnético, a gente vai substituir o fazor campo magnético, ou melhor, o conjugado dele, por esta relação. E quando a gente faz isso, ó, eu substituí aqui, ó, pelo conjugado do campo magnético. O eta, que é real, veio para fora. Esse produto duplo eu posso reescrever dessa maneira. Mas como a onda é TEM, o campo elétrico é perpendicular à direção R, a direção de propagação. Então, este produto escalar aqui é nulo. E fica só isso daqui, ó. E aí, ao invés de escrever E escalar E conjugado, a gente reescreve isso, é uma notação, como sendo o módulo do E, do fazor campo elétrico, ao quadrado. E aí a gente vê que esse vetor de Poynting na região de campo distante, ó, ele é puramente real, densidade de potência puramente ativa e aponta na direção de propagação. Em volta da antena, isso não é verdade. Isso só é verdade na região de campo distante. Na aula passada, a gente viu que, para a gente poder considerar a região como sendo de campo distante, não precisa estar no infinito, né? Bom, como esse cálculo vai ser feito na região de campo distante, esse fazor campo elétrico aqui, ó, só tem componente θ e φ, não tem componente na direção R. Então, quando vocês forem fazer essas contas, esse módulo de E ao quadrado nada mais é do que um módulo ao quadrado da componente θ mais um módulo ao quadrado da componente φ.
Por exemplo, na aula passada a gente viu o dipolo infinitesimal. Daqui a pouco a gente vai voltar nele. A gente viu que no campo distante, esse dipolo infinitesimal só tem componente de campo elétrico na direção θ. Ou seja, para o dipolo isso aqui vai dar zero. Vai ficar só um módulo da componente θ ao quadrado. E, não se esqueça, o eta é a impedância intrínseca do meio, a raiz de μ sobre epsilon. Para o vácuo e para a atmosfera em geral, geralmente isso é aproximadamente igual a 120 pi ohms. A amplitude desse vetor de Poynting é, por definição, a densidade de potência radiada. Então, a densidade de potência radiada na região de campo distante é o módulo do vetor de Poynting, já que ele é puramente real. É o módulo do L quadrado dividido por 2 θ. E a unidade é o watts por metro quadrado. Então, na região de campo distante, essa é a densidade de potência radiada, média, né? Potência média, quem está usando fasores. Módulo de L quadrado dividido por 2 θ. Isso vale para uma frente de onda TEM. Por exemplo, onda plana uniforme, isso também é verdadeiro. No caso da onda esférica, né, isso só acontece quando a gente está muito longe da antena. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Eu esqueci de falar, mas isso já é matéria que vocês já deviam ter visto, mas eu vou aproveitar aqui a figura. Na região de campo distante, quando a onda é TM, ó, é vetorial H na direção de propagação. Regra da mão esquerda. Perdão, mão direita. Pega a mão direita, polegar apontando na direção de propagação é H. Nunca se esqueça dessa orientação aqui ilustrada na figura. Para obter a potência radiada, agora o que a gente precisa fazer é, lá na região de campo distante, a gente vai escolher uma superfície fechada para calcular o fluxo dessa densidade de potência através da superfície. Dada a geometria, né, sendo a frente de onda esférica, qual a melhor superfície? Qual a superfície que você acha que vai facilitar a nossa vida? Uma esfera. Lógico, óbvio, né? Então a gente vai escolher uma esfera. Pode escolher um cubo, pode escolher um tetraedro. O resultado tem que ser o mesmo, desde que a antena esteja toda dentro, né, do volume definido pela superfície. Mas se você escolher outra coisa que não seja uma esfera, o seu cálculo vai ficar muito mais complicado. Então, repare que no caso da esfera, a normal, a superfície, apontando para fora, é a própria direção unitária R chapéu. E aí a gente vai integrar esse fluxo em θ e em φ. E geralmente o domínio usado em antenas, né, pelo menos pelos livros americanos, europeus, é o θ variando de 0 a π e o ângulo φ variando de 0 a 2π. Se você fizer o θ variando de 0 a 2π e o φ variando de 0 a π, vai dar o mesmo resultado. Tá? O que você não pode fazer é os dois variando de 0 a 2π, senão você vai cobrir a esfera duas vezes. Você vai obter o dobro do resultado correto. Então, mantendo a notação, que é a mesma notação do Balanis, da maioria dos livros que a gente adota, a gente vai integrar em θ e φ, com o θ variando de 0 a π e o φ variando de 0 a 2π. Aqui está o módulo do L quadrado dividido por 2 θ. O 2 θ é constante, eu passei para fora da integral. E aqui, ó, repare, como a normal é na direção R chapéu e o vetor de Poynting aponta na direção R chapéu, esse produto escalar vai dar 1, eu não coloquei aqui, obviamente, né? E o infinitésimo de área esférica é R ao quadrado seno θ dθ dφ. Então, esse R ao quadrado seno θ dθ dφ veio aqui, ó, do infinitésimo de área esférica. Em relação a essa integral, alguma pergunta?
Lembra que na região de campo distante, a amplitude do campo varia com 1 sobre R. Então, esse módulo do E ao quadrado vai ser proporcional a 1 sobre R ao quadrado. Então, esse R ao quadrado que aparece aqui no infinitésimo de área vai sempre cancelar com o R ao quadrado que vai aparecer aqui no denominador. De tal maneira que essa potência radiada não depende do raio da esfera, como esperado, né? Qualquer que seja a esfera adotada, qualquer que seja a superfície fechada adotada, desde que a antena esteja toda dentro, né, no interior do volume, né, vai sempre dar o mesmo resultado. Isso aqui vai te dar a potência radiada pela antena em watts. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, observe que aquela onda, né, aquele fator de onda esférica é elevado a menos JKR sobre R, né, atende o princípio, tinha que ser daquele jeito, até pelo princípio de conservação da energia, né, assumindo que não há perdas no ambiente onde esse campo irradia, propaga, perdão. Não há dispersão aqui no nosso curso. E aí, uma vez obtida a potência radiada pela antena e também obtida a densidade de potência radiada, com essas duas informações a gente define a diretividade da antena. A diretividade da antena é um conceito que tenta, de maneira adimensional, te indicar em que direções a antena transmite mais e, consequentemente, quando ela está recebendo, né, de que direções a antena recebe mais. Tá? E para isso a gente precisa comparar a antena com uma outra, que é a referência. A antena transmite ou recebe mais de uma determinada direção comparada com uma outra antena, comparado com uma referência. No passado, essa referência, a mais utilizada no passado, há muitas décadas atrás, era o dipolo de meia onda. Era, há muitas décadas atrás, a antena mais utilizada. Com o passar dos anos, outras geometrias foram surgindo, em particular antenas refletoras. E a antena refletora, o comportamento dela não tem nada a ver, apesar de ser antena, mas não tem nada a ver com um dipolo de meia onda. Então essa referência começou a ficar furada. E o pessoal buscou uma outra referência. E aí, há muitos anos atrás, o I3S, o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica dos Estados Unidos, resolveu definir essa referência como sendo a antena isotrópica, o irradiador ou radiador isotrópico. É uma antena que não existe, né? É uma antena que só existe na teoria, mas se existisse, seria uma antena cuja densidade de potência radiada é constante. Constante em relação a θ e φ, não em relação à distância, né? Em relação à distância, ela continua variando com 1 sobre R ao quadrado. Mas constante no sentido que ela não varia com a direção. Qualquer que seja a direção θ-φ, a densidade de potência radiada por essa antena isotrópica é a mesma, tá? E a gente vai chamar essa densidade de potência do radiador isotrópico de WI. Então, WRAD é a densidade de potência radiada pela antena que você quer caracterizar, enquanto que WI é a dessa antena isotrópica. Mas, mesmo assim, temos que tomar cuidado, porque você pode ter um radiador isotrópico radiando 1 trilhão de watts, enquanto que a sua antena irradia 1 watt. E aí a comparação não é justa. Então, para a comparação ser justa, as duas antenas têm que irradiar a mesma potência. Que potência? A potência P-rad, que a gente acabou de calcular, da antena que a gente quer caracterizar. Então, por definição, a diretividade nada mais é do que a razão entre WRAD e WI, assumindo que o isotrópico irradia a mesma P-rad
da antena que a gente quer caracterizar. E, consequentemente, a diretividade é uma grandeza adimensional. Não tem dimensão, porque é uma razão entre densidades de potência. Em relação ao que foi dito até o momento, alguma pergunta? Então, agora vamos apresentar as equações para o cálculo dessa diretividade. A gente viu nos slides anteriores que na região de campo distante, a densidade de potência radiada é módulo do E ao quadrado sobre 2ζ. Eu sempre vou falar E ao quadrado, mas é o fasor que representa o campo elétrico, né? O módulo do E ao quadrado sobre 2ζ. E também vimos, né, como calcular essa potência radiada, ó, usando essa integral aqui. Dado conhecidas, né, a densidade de potência radiada e a potência radiada, falta agora definir a densidade de potência radiada por essa antena isotrópica. Por definição, essa densidade de potência radiada pelo isotrópico, ela, não variando com θ e φ, ela é dada por que expressão? Como é que você calcularia essa densidade de potência isotrópica? Uma pergunta. Por exemplo, como é que a gente calcula a potência radiada quando a densidade de potência não é uniforme? O que a gente fez aqui, ó? Em palavras, o que a gente fez aqui nessa integral? A gente avaliava sobre o volume, né? Sobre o domínio dela. Nós integramos, né, o fluxo dessa densidade através da superfície, né? Isso. Se esse fluxo fosse constante, qual seria o resultado dessa integral? Em palavras. Imagina que esse W rad aqui fosse constante. Qual seria o resultado da integral? Constante não, uniforme, né? Qual seria o resultado da integral? Seria a densidade uniforme vezes a área da esfera, não? Se eu jogar isso aqui para fora, constante, e se eu integrar isso daqui, não vai dar a área da esfera? Sim. Beleza? Então, por definição, a densidade desse isotrópico irradiando o P-rad é a P-rad dividido pela área da esfera. Essa é a definição da densidade de potência do isotrópico. E qual é a fórmula da área de uma esfera? Em função do raio, da distância R. Alguém se lembra? 4πr2? Isso. Tá vendo? Antenas é ridículo. Olha lá. Teoria é fácil, ó. Por definição, a diretividade da antena, que é a função da direção, ela é função de θ e φ. Ela é a razão entre a densidade de potência radiada pela antena e aquela, caso a antena fosse isotrópica, as duas radiando a mesma P-rad. Então, aqui está a densidade de potência radiada e aqui está, ó, a densidade da isotrópica. É a potência radiada dividida pela área. No próximo slide, eu passei esse 4πr2 para cima e troquei o W rad por essa expressão aqui, ó. E nós chegamos, ó, na fórmula mágica que te dá a diretividade de uma antena. Você precisa do módulo do campo elétrico ao quadrado na região de campo distante e a potência radiada pela antena. Neste curso, um dos nossos objetivos é obter a diretividade. Porque, afinal de contas, como é que é o nome da disciplina? Análise de antenas. Então, nós vamos ter a trabalheira de calcular a diretividade. Mas repara, uma vez conhecida a diretividade, o trabalho do engenheiro de comunicações está fácil, ó. Porque se ele conhece a diretividade
e sabe qual é a potência que é radiada, ele não precisa calcular integral nenhuma para achar a intensidade do campo numa certa direção. Deu para entender por que a diretividade é importante? Porque uma vez conhecida a diretividade, né? Aí como é que você conhece a diretividade? Quando você compra a antena, vai vir junto lá um diagrama de radiação que te dá de alguma maneira, vai te dar essa diretividade em função da direção θ e φ. Lógico, em relação à referência, um certo eixo. Você também vai ter informação que vai permitir você, conhecido o transmissor e o cabo, né, a linha que liga até a antena, de estimar essa potência radiada. Com isso, você tem conhecimento da intensidade do campo a uma certa distância da antena. O trabalho do engenheiro de comunicações fica mais simples, desde que ele tenha informação sobre a diretividade da antena. Neste curso, a gente vai fazer o trabalho sujo. A gente vai calcular essa diretividade para algumas poucas antenas. É isso que a gente vai fazer. Então, aqui, antes de eu abrir para perguntas, perdão. E aí, notação. Então, repare que a diretividade da antena depende da direção. Depende da direção onde você faz a observação, quando essa antena transmite. No sentido oposto, quando a antena recebe. Mas vocês sabem, quem já trabalhou com antena, sabe que, às vezes, a gente fala assim, essa antena é uma antena de 12 dB, aquela ali é uma antena de 20 dB, aquela ali é uma antena de 3 dB. Então, quando você não dá a direção, mas dá o valor da diretividade, então a gente assume que esse é o valor na direção onde ocorre o máximo dessa diretividade, a diretividade máxima. Então, nessa direção onde ocorre o máximo da diretividade, essa diretividade a gente vai representar por esse símbolo aqui, D0 ou DO. Tá? Esse D0 aí, ou DO, é a diretividade máxima, que vai acontecer numa certa direção, e aí, ou numa certa região. Aí cada antena, né, vai ter a sua diretividade máxima e a sua direção, dependendo da geometria da antena. Em relação à definição da diretividade de uma antena, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Isso daí foi o comentário que eu fiz sobre o engenheiro de comunicações não precisar resolver integral nenhuma quando a diretividade é conhecida. Então, nesse slide, a gente vai tentar entender, eu espero, né, a importância de se conhecer, de se calcular, de se estimar a diretividade de uma antena. Porque olha o que você pode fazer com a diretividade. Se você pegar... Deixa eu voltar atrás para entender melhor aqui. Repare que a diretividade está relacionada ao módulo do campo por essa relação. Se você passar todos esses termos para o outro lado e tirar a raiz quadrada para sumir com esse quadrado, você vai ter uma fórmula para a intensidade do campo elétrico. Que é essa fórmula aqui. Ou seja, se você quiser saber ou estimar, né, a amplitude, né, a intensidade do campo numa certa posição R, θ e φ, você precisa conhecer a distância, né, da antena até aquele ponto, aquela posição, a distância R, a diretividade da antena naquela direção θ, φ e a potência radiada pela antena. Essa é a fórmula. Esse aproximadamente igual aqui é só porque isso só vale na região de campo distante, tá? Não se esqueçam disso. Alguns autores, né, dado que geralmente essas antenas operam no vácuo ou na atmosfera, ainda aproximam um pouco mais. Eles pegam a impedância intrínseca do meio, isso aqui só vale para a atmosfera ou para o vácuo, né, para o espaço. E diz que isso aqui é aproximadamente igual a 120 π. E aí, esse 120 π corta aqui com 2 π, vira essa fórmula. Então, em muitos livros de propagação de ondas de rádio, vocês vão ver essa fórmula aqui. Essa fórmula é essa daqui.
usando a aproximação do 120π para a impedância intrínseca do meio. E a intensidade do campo magnético, se for necessário, é só lembrar que essa onda é TM. Então, ó, você tira a intensidade do campo magnético direto dessa relação, ó, que só vale na região de campo distante. Em relação a essas equações, alguma pergunta? Então, tais relações são úteis, por exemplo, no dimensionamento de enlaces. Isso daí entra assunto da matéria do professor Cássio. O Cássio, este semestre, está dando caracterização de canais rádio? Ou é aquela matéria de técnicas assintóticas? Caracterização. Então, isso aqui, ó, tem a ver com a disciplina do Cássio. Isso daí seria o resultado quando você assume aquele modelo do espaço livre, né? Não levando em conta a presença do solo. Ou se for um enlace de micro-ondas, por exemplo, com antenas muito diretivas, onde você pode desprezar o campo que é espalhado pelo solo. E só precisa considerar o campo que chega direto numa antena. Vocês vão ver que esta é a equação, ó, tem a ver com esse modelo do espaço livre. Bom, próximo assunto é a impedância de entrada. Porque não adianta eu ter uma antena com uma bela diretividade se eu não consigo, pensando na antena transmitindo, se eu não consigo jogar potência para fora. Por exemplo, eu tenho aqui um gerador, um transmissor de 10 watts. E aqui, ó, uma antena que vai radiar a minha informação lá para frente. E a antena está ligada ao gerador, ao transmissor, através de uma linha de transmissão. Um cabo coaxial, por exemplo. O fato do gerador ser um gerador de 10 watts me garante que essa antena vai irradiar 10 watts? Não. Por quê? Porque tem as perdas da linha, tem as perdas do gerador. Tem perdas na linha e são importantes. Perdas no gerador. Perdas, não entendi, fala de novo. Perdas do gerador. Mas se o gerador for bom, não deveria ter. E que mais? Tem a perda da própria antena. Tem perda na antena, porque o condutor nunca é perfeito, tem dielétrico. E que mais? Que outro tipo de perda a gente tem que é muito importante também? Ó o nome aqui em cima. A perda da entrada. O que significa perda na entrada? Uma perda associada ao descasamento de impedância. Da impedância. Isso. Tá? Então, por exemplo, se você tem um gerador de 50 ohms, é óbvio que você vai escolher um cabo coaxial, né, uma linha de transmissão de 50 ohms, mas nada disso adianta se aqui na frente a impedância, né, correspondendo àquela antena, que representa aquela carga, aquela antena, não for também de 50 ohms. Concorda comigo? Sim. Então, em antenas refletoras, a gente tem que definir isso um pouquinho diferente, tá? Mas, por enquanto, vamos pensar em dipolos, antenas mais simples. Então, esta antena, neste circuito, usando fasores, ela tem associada a ela uma impedância de entrada. Que é a impedância, ó, que a linha de transmissão percebe colocada aqui no final dela, na extremidade. E essa impedância tem, em geral, um valor complexo. Parte real, parte resistiva e a parte reativa, que pode ser indutiva ou capacitiva. Esse valor imaginário pode ser positivo ou negativo. O ideal é que a antena seja projetada para que não haja esse descasamento e toda a potência que chega aqui incidindo na antena seja radiada. A razão entre, né, a potência radiada pela antena e a potência que poderia ter sido radiada, se não houvesse perda alguma, é chamada de eficiência de potência.
ou simplesmente de eficiência. Na transmissão é a eficiência de transmissão. Na recepção, as coisas mudam um pouquinho. A antena é que vira o gerador e o receptor é a carga. Mas o cálculo é muito parecido. Então, você tem a eficiência da antena na transmissão e a eficiência dessa antena na recepção. Aí vai depender se a antena está transmitindo ou recebendo. Isso fica melhor, né, de ser apresentado e de ser calculado caso você consiga achar, né, o valor ou o comportamento dessa impedância de entrada, Zin, usando esse circuito equivalente aqui, ó. Se você tiver, isso é matéria que geralmente a gente vê na graduação, em eletromagnetismo 2, por exemplo. Se você tiver o seu transmissor, seu gerador, com a mesma impedância interna da impedância nominal, né, dessa linha de transmissão, impedância característica, perdão, da linha de transmissão, é como, a menos de uma fase, é como se o gerador estivesse ligado direto na antena. E é isso que a gente vai assumir no curso, é isso que o Balanis, por exemplo, assume quando ele apresenta lá os exercícios, né? A gente espera que o engenheiro, na hora que vai montar o sistema, não escolha, né, geradores e receptores, transmissores, com impedâncias diferentes dos cabos, né, que você usa. O problema geralmente vai estar na perda ôhmica do cabo, essa não tem jeito. Isso daí, para você melhorar isso, só comprando uma linha de transmissão, um cabo melhor. E o comportamento da impedância, ó, do descasamento de impedância aqui nesse extremo. Aqui no curso, a gente vai fazer, geralmente, né, o cálculo dessa impedância usando esse circuito equivalente, onde o VG é a tensão de circuito aberto do seu transmissor, pensando na antena transmitindo, né? ZG é a impedância interna desse transmissor, desse gerador, e o Zin é essa impedância equivalente, né, que representa aqui, ó, a antena nesse extremo oposto da linha de transmissão. Essa impedância Zin tem parte real e parte imaginária. A parte real, uma parcela dessa resistência, como vocês já falaram, são as perdas na própria antena. Ou seja, imagina que a antena seja feita de condutor. Esse condutor nunca é perfeito, é alumínio, é cobre, mas nunca é perfeito. Só que essas perdas, na prática, geralmente, né, são baixas, a não ser que tenha dielétrico na jogada. Mas se não houver dielétrico, geralmente essas perdas, esse RL maiúsculo aqui, ó, é desprezível comparado com essa resistência aqui, ó. Então, aqui nos exercícios, a gente vai ignorar, ó, quando você for resolver alguns problemas, geralmente, nem sempre, mas na maioria dos problemas você vai dizer que isso aqui é zero. Se não me engano, tem um exercício que eu passo para vocês, onde essa perda, ou pelo menos dois, onde essa perda não é desprezada, tá? Mas geralmente a gente vai considerar essa resistência aqui, ó, nula, desprezível. E essa resistência aqui, o que ela representa fisicamente? Porque você não tem uma carga, você tem uma antena. Então, essa resistência, ela representa o quê? A gente chama isso aqui de resistência de radiação. O que ela representa fisicamente nesse nosso circuito equivalente? A parcial de potência radiada? Isso. Neste circuito equivalente, esse RR é como se fosse um resistor. E a potência que é dissipada nesse resistor, na verdade, é a potência radiada pela antena. Então, essa resistência equivalente, essa resistência fictícia, essa resistência matemática, neste circuito equivalente, é definida para que a potência dissipada nela seja a mesma potência que fisicamente, né, é radiada pela antena. Enquanto que essa reatância aqui, ó, representa o campo reativo que fica armazenado, né, a potência reativa, melhor falando, que fica armazenada aqui em torno da antena, que a gente gostaria que fosse nula,
Mas na prática é complicado fazer isso. Tá? Em relação a essas definições de impedância de entrada, ficou claro? Alguma pergunta? Que o resto é teoria de circuitos. Então, ó, uma vez conhecida a impedância de entrada, deixa eu ver se eu faço essa conta agora. Eu acho que não faço agora, eu faço no próximo slide. Aqui eu continuo definindo. Então, RR é a resistência de radiação. Ou seja, no circuito equivalente, a potência que é dissipada em RR, na verdade, na realidade, representa a potência radiada pela antena. RL é a resistência de perdas. Essas perdas, por definição, não englobam as perdas na linha de transmissão. São as perdas apenas na antena propriamente dita, que geralmente vai ser desprezada aqui no curso, na maioria dos problemas. E o Xin é a nossa reatância de entrada, ela pode ser capacitiva, pode ser reativa, vai depender, né, do defasamento entre os fasores campo elétrico e campo magnético, que ficam aqui armazenados em volta da antena, desse campo reativo. O ideal é que tanto o RL como o Xin fossem nulos e essa resistência de radiação fosse igual à impedância característica da linha de transmissão. Lógico que essa é a situação ideal, muito difícil de ser alcançada na prática, tá? Principalmente quando você pensa, né, que isso deveria acontecer para todas as frequências da faixa de operação. E isso é impossível. Talvez você consiga um bom casamento numa frequência, ou em 2 ou 3 específicas, mas em toda a faixa, impossível. Isso não é possível. Você tenta fazer, né, com a ajuda de software de análise, da experiência de outros, através da otimização da geometria, melhorar esse comportamento. Essa impedância de entrada e o seu descasamento em relação à impedância da linha de transmissão, basicamente é o que limita, geralmente é o que limita a faixa de operação de uma antena. O cálculo da resistência de perdas é complicado, porque você tem que fazer isso em campo próximo, em cima da antena. O cálculo dessa reatância de entrada também é complicadíssimo, porque você tem que fazer isso no campo próximo, no campo reativo, em volta da antena. Geralmente, esses cálculos podem ser feitos com a ajuda de softwares, né? O que é fácil aqui é o cálculo da resistência de radiação. Porque essa resistência de radiação depende só da corrente que você tem nos terminais de entrada da antena e da potência radiada. E a potência radiada a gente viu que a gente pode calculá-la longe da antena, na região de campo distante. Então, desses 3 parâmetros, o menos complicado é o cálculo da resistência de radiação. Usando fasores, né, relativos ao valor de pico, essa resistência de radiação é simplesmente 2 vezes a potência radiada, dividido pelo módulo ao quadrado do fasor, que representa o valor da corrente, ó, que pode ser complexo, já que é um fasor, por isso tem que tirar o módulo. Aqui na entrada, onde a antena é ligada na linha de transmissão. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, ó. Bem, então, em relação... e repare, se você tiver o valor, ou através de medidas, ou porque ele é fornecido pelo fabricante da antena, e se você conhece através desse circuito equivalente, né? Uma vez conhecido o gerador que você põe aqui atrás, ó, você resolve esse circuito equivalente fácil, tá? Ou seja, você consegue calcular esse fasor que representa a corrente aqui na entrada. Com esses 2 valores, ó, você não precisa integrar nada
para achar a potência radiada. Em relação à definição dessa impedância de entrada, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Se não me engano, agora o próximo passo é a tal eficiência. E é isso aí mesmo. Primeiro eu vou assumir a antena transmitindo e depois eu vou rapidamente estender as definições para o caso da antena recebendo. Então, estamos na seção 2.8 do livro do Balanes. Assumindo a antena transmitindo, o que eu tenho aqui? Eu tenho o gerador, ele tem uma potência nominal PT, a potência total, assumindo que não há perda nenhuma e que tudo está casado em impedância. Esse PT aqui, seria a potência que o gerador consegue passar para uma carga que esteja ligada a ele. Tá? Mas, como você tem essa linha de transmissão e do outro lado a antena, você tem perdas. Em princípio, você pode ter perdas de descasamento logo na primeira conexão. Essa perda, ela não deveria ocorrer na prática. Porque na prática, você paga lá uma grana para comprar o gerador, o transmissor, você tem as características. E na hora que você vai comprar o cabo, você não vai comprar o cabo com uma impedância característica diferente da impedância interna do gerador. Se você fizer isso, está cometendo um erro gravíssimo. Então, essa perda aqui, na prática, não deveria ocorrer, a não ser por erro de fabricação no conector, alguma imperfeição, ou um gerador muito baratinho, ou uma linha muito ruinzinha, mas, teoricamente, você podia já ter uma perda aqui, logo nessa primeira. O que passa para o outro lado, nem tudo chega lá no outro extremo, não só por causa dessa perda de descasamento na primeira conexão, mas também pelas perdas ômicas que você tem na linha de transmissão. E, finalmente, se houver, e isso é mais comum, além das perdas na linha de transmissão, também é muito comum a perda por descasamento de impedância lá do outro lado. Então, só uma fração da potência do gerador, do transmissor, é radiada pela antena. E a eficiência total, quando a antena está transmitindo, é simplesmente a razão P-rad sobre PT. Então, P-rad é a potência radiada, a gente sabe como calcular, em princípio, e o PT é a potência nominal do gerador. Quando você compra esse gerador, você tem essa informação. O fabricante tem que te fornecer. Em algumas situações, né, a geometria não é tão simples como isso daqui. Então, em algumas antenas, como por exemplo antenas refletoras, há outras perdas que nós não estamos ilustrando aqui. E aí é preciso que fique claro que nessas situações você pode concatenar eficiências, ou cascate eficiências. Então, repare que, por exemplo, essa razão P-rad sobre PT, ela pode ser reescrita dessa maneira, aproveitando essa figura simples. PLT sobre PT, ou seja, você pode definir uma eficiência associada a esta posição e vezes P-rad sobre PLT. Você pode definir outra eficiência associada a esta posição no seu sistema. E aí você vai multiplicando essas eficiências. No caso de antenas refletoras, a gente pode ter várias perdas, várias causas de perdas. Aí você vai simplesmente multiplicando as diferentes eficiências associadas às diferentes perdas. E multiplicando tudo, no final você chega à eficiência total. Tá? Em relação a essas definições de eficiência para a antena transmitindo, alguém tem alguma pergunta, alguma observação?
Ô, pessoal, vocês estão entendendo tudo? Que beleza. Ou é muito bom, ou é muito ruim. Ninguém faz pergunta. A gente vai ter certeza quando fazer os exercícios, né, professor? Se está realmente absorvendo, se consegue pôr em prática, né? É verdade. Dizem, né? Os americanos falam que lá na graduação, na pós, talvez até mais, mas enfim, para cada hora em sala de aula, 3 em casa estudando. Seja fazendo exercício, seja lendo o livro. Eu falo que se vocês, ao invés de 3, fizerem 2, já está bom para caramba, tá? Então, para cada hora de aula, tem que ter outras 2 por conta de vocês, fazendo lista, estudando pelo livro e por aí vai. Isso aí não sou eu que falo, isso aí é o pessoal que diz. O pessoal fala assim, nos Estados Unidos o curso de engenharia é de 4 anos, mas vai ver o quanto que eles estudam em casa, né? Bom, vamos prosseguir. Aí eu vou fazer um pouco de revisão. TIOG é porque esses slides também são usados na graduação. Esse é o nome, a sigla, né, da disciplina, que na verdade geralmente é chamada de eletromagnetismo 2. Então, em Eletromag 2, vocês aprendem, né, a taxa de onda estacionária, ou razão de onda estacionária, ou em inglês VSWR, né? Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque é comum nessas antenas de UHF, VHF, antena é o dipolo, antena IAG, a log periódica, o fabricante não te fornecer a informação de eficiência diretamente, mas sim oferecer informação sobre a taxa de onda estacionária ou a razão, né, de onda estacionária. E eu não vou explicar tudo de novo, tá? Muito rapidamente, muitos de vocês provavelmente já viram isso antes. Essa razão, você vai ao longo da linha de transmissão entre o gerador e a carga, no caso a carga é a antena, e você vê lá, numa certa posição, a tensão vai ter uma amplitude máxima, numa outra posição, essa tensão vai ter um valor mínimo. E aí, assumindo que a linha não tenha perdas, a razão entre essa amplitude máxima e a mínima é a taxa de onda estacionária. E a gente mostra que isso é igual à razão entre 1 mais o módulo do coeficiente de reflexão. Isso aqui é o máximo, né? É proporcional ao máximo de tensão que você pode ter ao longo da linha, dividido pelo oposto, né? 1 menos o módulo do coeficiente de reflexão, que é o valor mínimo, a menos de constantes. Mas como uma razão, a constante de cima corta com a de baixo, de maneira que você, da taxa de onda estacionária, ou do VSWR, você tem como estimar, calcular, se não tiver nenhum erro, né, nesses valores, o módulo do coeficiente de reflexão. E lembra que o coeficiente de reflexão está associado ao campo. É quanto volta, quanto reflete de campo ou de tensão. Enquanto que potência é ao quadrado. Então, o módulo desse coeficiente de reflexão ao quadrado, é o percentual de potência que é refletida de volta, que a carga não consegue absorver. Consequentemente, a eficiência é 1 menos o módulo do coeficiente de reflexão. Então, se você definir para cada trecho do seu sistema um coeficiente de reflexão, a eficiência correspondente é simplesmente 1 menos o módulo daquele coeficiente ao quadrado. Aí, se você jogar a fórmula da TOI aqui dentro, ó, com a TOI você consegue achar a eficiência correspondente àquela parte do sistema que você está analisando. Partes diferentes vão ter cada uma a sua eficiência, você vai multiplicando, vai cascateando, né, as eficiências até chegar no ponto onde você quer. Então, essa é uma maneira que a gente não vai abordar muito aqui no curso. A gente vai abordar mais o conceito de impedância, mas esse é o cálculo mais prático. O fabricante geralmente não te dá uma impedância, e sim a taxa de onda estacionária. Ou, se for em inglês, né, o VSWR. Então, a TOI é definida em relação
a uma impedância de referência, geralmente a impedância da linha de transmissão, a impedância característica da linha de transmissão, que, na prática, né, tem que ser igual, deveria ser igual à impedância interna do gerador. Bom, isso daí é para complementar, né, a informação sobre a taxa de onda estacionária. No livro do Balanes e em alguns problemas aqui das notas de aula, a gente vai abordar mais o cálculo dessa potência, dessa eficiência, utilizando a impedância mesmo, o circuito equivalente. Estou repetindo aquela figura do circuito equivalente que já foi mostrada mais atrás. E aí, como é que a gente faz o cálculo da eficiência utilizando esse circuito equivalente? Então, esse gerador aqui, esse gerador já representa todo esse sistema. O gerador, a linha de transmissão e tudo que é perda associado a esses dois membros do sistema. Essa impedância daqui, só representa a antena. Isso fique claro, tá? Como você chega nisso daqui, nós não vamos ver no curso. Isso geralmente é visto em Eletromag 2, na graduação. Uma vez chegado nesse circuito, nesse gerador equivalente, dada a impedância que representa a antena, assumindo, né, essa antena transmitindo, como é que a gente calcula a impedância? Então, primeiro, a gente tem que definir qual é a máxima potência que essa antena poderia irradiar se não houvesse perdas e se isso daqui, tivesse casado em impedância. Aliás, antes disso, vamos calcular a potência radiada. A potência que poderia ter sido radiada vai vir como consequência dessa equação aí. Então, vamos voltar. Potência radiada. Como é que a gente calcula a potência radiada através desse circuito equivalente? Simplesmente você calcula a corrente Iin usando o circuito, módulo dele ao quadrado, vezes a resistência de radiação, dividido por 2, por definição, essa é a potência radiada. E como é que você calcula essa corrente? Essa corrente daqui, vai ter que passar pela impedância interna desse gerador, pela impedância que representa a antena, e isso tem que representar uma queda de tensão igual à da impedância de circuito aberto desse gerador. Então, o módulo dessa corrente é simplesmente um módulo dessa tensão, VG, dividido pelo módulo da soma ZG mais Zin. Então, este cálculo daqui, uma vez conhecidos, né, esses parâmetros, te dá a potência radiada através desse circuito equivalente. E antes de abrir para perguntas, tem gente que olha para isso, módulo, e enxerga parte real. Módulo não é parte real de um número complexo. O módulo de um número complexo ao quadrado é igual ao quê? A raiz quadrada dos Não, quadrados. ao quadrado. Eu já coloquei ao quadrado para não ter raiz quadrada no meio. A parte real ao quadrado, mas a parte imaginária ao quadrado. Isso, exatamente. Então, observe, exatamente. Então, isso aqui não é só a parte real. Isso aqui é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, repare, a reatância pesa na potência radiada. Campo reativo acumulado em volta da antena, isso aqui, faz com que menos potência seja radiada, com que menos informação, menos intensidade de informação chegue do outro lado. A gente consegue enxergar isso olhando para essa equação.
Em relação a essa equação, alguma pergunta? E o que poderia ser transmitido, radiado, se não houvesse perda nenhuma? É só você pegar esta equação, ou melhor, esta daqui, fazer, ó, zerar a perda na antena, o RL, né? Isso aqui vai ficar só RR mais JX. E, além disso, o que precisa acontecer aqui? Além do RL ser nulo, o que precisa acontecer aqui para isso aqui ser o máximo possível? Série-wise? Não é? Não entendi. Bom, se não me engano, para máxima transferência de potência, precisa ter casamento com a carga, né? E isso, matematicamente, você diz de que maneira? O ZG e o ZIN, um tem que ser o quê do outro? A Iguais, parte... Não, como se fala? Conjugado complexo. Conjugado, é isso. Para que a parte reativa deste cara cancele na soma a parte reativa de outro. Então, se isso acontecer, ó, e se RL for zero, se um for o conjugado do outro, este resultado daqui, ó, vai dar 2 vezes RR. 2 vezes esse cara. Na melhor situação possível. 2 vezes RR ao quadrado vai dar 4 vezes RR ao quadrado. 4 vezes 2, 8. E, ó, por definição, essa é a potência total, a potência do gerador. A máxima potência poderia ser radiada se não houver perdas e se as impedâncias estiverem casadas. Consequentemente, a eficiência, utilizando o circuito equivalente, é calculado, ó, por essa razão aqui. Geralmente, nos exercícios do Balanis, ele utiliza essa relação para calcular eficiência. Repare que, ó, a parte reativa, o ZG na prática geralmente é real, tá? Na prática, geralmente, a parte reativa vai estar aqui no ZIN. E essa parte reativa, ela diminui a eficiência de potência dessa antena. A eficiência de transmissão, de radiação de potência. E na hora de projetar uma antena, você devia fazer um esforço, né? Deve-se fazer um esforço para reduzir esse valor para zero. E às vezes você consegue isso numa frequência, mas não na faixa toda. E aí a eficiência, né, ela varia ao longo da faixa de operação. Em relação a essa equação, alguma pergunta? Para a recepção, agora eu vou andar um pouco mais rápido, porque existe toda uma discussão em cima disso. Não nos interessa essa discussão. Eu coloquei aqui alguns artigos que já foram publicados, falando sobre como definir a resistência, ou melhor, a impedância de uma antena quando ela está recebendo, ao invés de estar transmitindo. O fato é que, se você usar os mesmos conceitos e com a ajuda do teorema da reciprocidade, na recepção, agora a antena é que funciona como sendo o gerador, transmissor, né? E o receptor, com impedância interna ZC, passa a ser a carga. E aí, na recepção, a eficiência, por definição, é a razão entre a potência média, né, que você efetivamente consegue passar para essa carga, dividida pela potência que está disponível nos terminais dessa antena. E nessa situação, mostra-se que a impedância do gerador é a mesma impedância de entrada do modo de transmissão.
Então, repara, o circuito é o mesmo, tá? Apenas que o Zin saiu daqui e veio para cá. E aqui, ó, não é a impedância do gerador, mas sim a impedância do receptor. Mas como houve essa troca, um veio para cá, outro veio para lá, a soma um pelo outro não muda. Então, eu não vou fazer aqui as contas todas de novo, tá? Mas a ideia é que a fórmula seja a mesma anterior, só que ao invés de você colocar aqui, ó, a resistência do gerador e a impedância do gerador, você troca por resistência do receptor e impedância do receptor. Mas a fórmula é muito parecida com aquela da transmissão. Ela não é a mesma, mas tem o mesmo formato. É só trocar o que é do gerador na transmissão pelo que é do receptor na recepção. E essa daqui, ó, é o cálculo para eficiência na recepção. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Então, nós já definimos, né, alguns parâmetros de antenas, dois muito importantes em particular. Não são os únicos importantes, mas dois deles são muito importantes. Não sei se vocês perceberam, mas a diretividade e a eficiência são importantes. Não adianta ter uma boa diretividade e uma baixa eficiência. Da mesma maneira que, dependendo do tipo de serviço, não adianta ter uma boa eficiência e uma baixa diretividade. Por exemplo, no enlace ponto a ponto, você quer a máxima diretividade possível, né, quando o enlace é a longa distância, porque você já viu que a intensidade do campo que chega do outro lado depende da diretividade. Então, por exemplo, no enlace ponto a ponto, você quer a diretividade e a eficiência ambas grandes, altas. E aí, por causa disso, né, dessa importância desses dois parâmetros, a gente define um terceiro parâmetro, o ganho da antena, que nada mais é do que a diretividade multiplicada pela eficiência. Se a antena estiver transmitindo, aí você vai usar a eficiência da transmissão. E se a antena estiver recebendo, você vai usar a eficiência da recepção. Tá? Mas o produto diretividade por eficiência é o ganho da antena. Essa definição está lá na seção 2.9 do livro do Balanes. Então, ó, nada mais é do que isso daqui, ó. E aí, no caso aqui, eu estou assumindo a eficiência total na transmissão. Para recepção é a mesma coisa, é só trocar o T pelo R. E nós podemos, essa é a definição, fim de papo, mas nós podemos, a partir dessa definição, chegar numa outra, é a mesma coisa, mas uma outra interpretação para o ganho, que é a seguinte, aí eu vou pôr as fórmulas que a gente já obteve antes para eficiência e para diretividade. Então vamos lembrar que a diretividade, por definição, é a razão entre a densidade de potência radiada pela antena e a densidade de potência radiada pelo isotrópico, assumindo que esse isotrópico irradia a mesma potência radiada da antena. E chegamos nessa equação aqui. O que a gente vai fazer é simplesmente multiplicar isso, ó, em azul, pela definição que a gente mostrou antes de eficiência. Eficiência, assumindo transmissão, nada mais é do que a razão entre a potência que é efetivamente radiada e aquela máxima que poderia ter sido radiada se não houvesse perda nenhuma no sistema de transmissão. E aí, repare, quando eu multiplico, ó, este P rádio do denominador, ó, daqui, corta com este da eficiência. E eu chego nesta outra equação para o ganho. Que aí eu posso interpretar de uma outra maneira. O ganho de uma antena,
na transmissão, né? O ganho de uma antena é a razão entre a densidade de potência radiada pela antena dividida pela do isotrópico, assumindo que esse isotrópico irradie a mesma potência nominal do gerador. Repare que é uma definição mais restritiva. O ganho, como a eficiência nunca é igual a 1 na prática, essa eficiência nunca é 100%. Na prática, o ganho de uma antena é menor do que a diretividade daquela antena. Com o ganho ou com a diretividade, você novamente ainda, né, consegue calcular a intensidade do campo. Só toma cuidado, né? Se você usar o ganho da antena ao invés da diretividade, aqui ó, você tem que usar PT e não PRAD, perdão. O produto PRAD vezes diretividade é igual ao produto PT vezes ganho. Então, se você usar o ganho ao invés da diretividade, ao invés de multiplicar aqui pela potência do transmissor, você tem que... perdão. Se você for usar ganho ao invés de diretividade, ao invés de multiplicar aqui pela potência radiada, você tem que multiplicar pela potência do transmissor. Nesta fórmula, a eficiência está escondida ó, aqui dentro do ganho. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Diagrama de radiação. Diagrama de radiação nada mais é do que a representação gráfica ou da diretividade ou do ganho. Muitas vezes, numa leitura superficial rápida, não dá para saber se aquele diagrama é do ganho ou da diretividade, porque eles são parecidos. Repare que a diferença entre ganho e diretividade é um valor constante, é a eficiência. É uma constante. Um é proporcional ao outro. Então, como eles são geralmente apresentados em decibéis, a diferença entre a diretividade em dB e o ganho em dB é uma constante em dB. Repare, isso daqui, ó, para a diretividade para o ganho é a mesma coisa. A diferença vai estar nesse valor, porque um vai ser relativo a PRAD, enquanto que o outro PT. Então, um diagrama é igual ao outro, apenas deslocados de tantos dBs. Tá? Então, está aqui a definição. Logicamente que eu estou falando de logaritmo na base 10, né? Logaritmo. Esse I, repare que eu coloquei aqui dBi, ó, dBi. Por quê? Porque lembra que eu falei antes, antigamente a referência era o dipolo de meia onda. E com o passar dos anos, o pessoal começou a usar a referência o radiador isotrópico. E aí teve uma época que havia uma confusão. A diretividade e, consequentemente, o ganho estão sendo dados em relação ao isotrópico ou em relação ao dipolo de meia onda. Aí o pessoal criou essa nomenclatura. Se for em relação ao dipolo, o pessoal usa dBd. Enquanto que se for em relação ao isotrópico, o pessoal usa dBi. Então, esse I é só para dizer que a nossa referência é o radiador isotrópico. Como ao longo dos anos, cada vez mais as pessoas usam o isotrópico como a referência, hoje em dia quase ninguém usa dBd. A não ser em textos muito antigos, radioamadores, mas quase todo mundo usa hoje o isotrópico como referência. Então, esse I, com o tempo, vai caindo em desuso. O pessoal se esquece de colocar o I, que é provavelmente, né, é quase certo que aquela referência é o isotrópico. Então, se você achar dBi, não se assuste. dBi e dB é a mesma coisa. Esse I é só para dizer que a referência é o radiador isotrópico. Então, o índice I em dBi apenas significa que a referência para a definição do ganho ou da diretividade é a do radiador isotrópico, dado por essa equação aqui, ó. Essas duas.
E aí a gente plota isso em função dos ângulos θ e φ. Aqui, ó, temos um exemplo de diagrama tridimensional de um dipolo. A gente já viu dipolo infinitesimal, mas a gente não viu um dipolo qualquer, tá? Mas pelo que você já viu de um dipolo infinitesimal, o diagrama de radiação não varia com o ângulo φ, por causa dessa simetria axial do dipolo. Ele varia com o ângulo θ, a gente chama isso de ângulo de elevação, mas não com o ângulo de azimuth, o ângulo φ. Então aqui está um exemplo de um diagrama tridimensional. Ele é muito bonito, etc, etc, mas se essa antena tiver muitos lóbulos, você já começa a ter dificuldade de ler valores de um gráfico como esse. Então, nestes casos, onde nós temos um diagrama omnidirecional, ou seja, um diagrama que não varia em azimuth, geralmente, quase sempre, utiliza-se uma representação polar. Então, aqui eu tenho essa representação polar. Lógico que isso daqui é uma animação, né? Isso aqui a gente não viu ainda, mas esses são os diagramas de radiação de diferentes dipolos com tamanhos diferentes. Aquele que aparece no início é o do dipolo infinitesimal. Ó, depois o tamanho do dipolo vai aumentando. Então, repare, essa representação polar, se ela tivesse parada, você teria mais facilidade em ler o valor da diretividade em função do ângulo θ. Se a antena, repare que quando o tamanho da antena vai aumentando, ó, muitos lóbulos vão aparecendo. E aí até a representação polar fica complicada. Antenas refletoras geralmente são muito grandes em relação ao comprimento de onda. Elas apresentam muitos lóbulos. E aí a representação polar passa a não ser tão prática assim. A gente adota uma polarização, uma representação retangular, como essa daqui, ó. Aqui eu estou lendo o ganho da antena em dB em função do ângulo θ, por exemplo. Se eu quiser recuperar a informação em 3 dimensões, eu posso plotar para diferentes semiplanos φ, que é o caso dessa figura aqui, embora não esteja muito claro. E se eu olhar esse diagrama de cima, ó, se eu olhar daqui para cima para baixo, ó, daqui para cá, se eu olhasse esse diagrama de cima para baixo, eu poderia, ao invés de plotá-lo desse jeito, plotar em contornos, curvas de nível. Então, isso daqui, ó, não é a mesma coisa, mas seria este diagrama daqui, ó, representado em curvas de nível, como se eu estivesse olhando ele de cima. Esse tipo de representação é interessante, por exemplo, quando eu quero mostrar o diagrama de radiação de uma antena embarcada num satélite. Então, isso aqui seriam os níveis, né? Por exemplo, com que a diretividade atingiria a superfície da Terra. Lógico que aí eu teria que ajustar para curvatura, etc. Mas, enfim, é uma outra possibilidade, representar o diagrama de radiação em curvas de nível, em contornos como esse daqui. Então, ao invés de representar desse jeito, ó, posso representar desse jeito. Aqui no centro estaria o eixo Z. Ele estaria aqui, ó. Em relação aos diagramas de radiação, antes de falarmos um pouco mais sobre eles, alguma pergunta? Bom, os diagramas de radiação trazem, né, características importantes dentro deles. E aqui, ó, eu só coloquei 2 tipos de diagramas. Aquele que são os mais comuns. Aquele com representação retangular. E este daqui, ó, com representação polar. Esse daqui eu fiz no PowerPoint. Eu peguei o PowerPoint e desenhei a mão livre isso daqui, ó. Mão livre mais ou menos, né? Aqui, ó, é um diagrama que foi obtido de um software. É uma antena IAG. Foi analisada, e aqui é o diagrama polar dessa antena para uma certa frequência, ó, 432 MHz. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse diagrama aqui não tem nada a ver com esse.
Eu vou usá-los como exemplo para ilustrar algumas características que a gente pode, né, observar a partir dos diagramas de radiação. Uma é o lóbulo principal. O lóbulo principal é onde está contido a máxima diretividade ou ganho de uma antena. Então, neste caso daqui, ó, o máximo ganho ou a máxima diretividade está nesta direção. Então, isto daqui é o lóbulo principal. Nessa figura daqui, polar, este é o lóbulo principal, onde se encontra o maior ganho, a maior diretividade daquela antena. Os demais lóbulos são chamados de lóbulos secundários. E, geralmente, os lóbulos secundários mais intensos são aquele que está mais próximo, né, do lóbulo principal, como esse caso daqui, ó. Aqui são esses aqui, ó. E, em algumas situações, o traseiro. Os lóbulos secundários são importantes porque eles representam interferência, ou seja, você está jogando sinal em outras direções e esse sinal em outras direções, apesar de ser menos intenso, ó, mas ele pode interferir com outro sistema que esteja operando na mesma faixa de frequência. Ou, se a antena estiver numa torre, pode ser que você tenha uma outra antena atrás da outra. Então, esse lóbulo daqui, ó, acaba jogando, significa interferência, está jogando na antena que está atrás dela, na mesma torre. Então, geralmente, são os lóbulos secundários mais preocupantes, né? O que merece mais atenção. Então, os demais lóbulos são os lóbulos secundários. Esse daqui, ó, no caso, seria o lóbulo traseiro, que nessa figura não está ilustrado. Lóbulo traseiro, no sentido oposto, na direção oposta ao do lóbulo principal. Então, ó, esse ponto onde você tem a máxima diretividade ou o máximo ganho, ó, se for ganho, a gente vai definir o valor por G0. Se fosse diretividade, seria D0. Repare que esse diagrama, né, a diretividade, ela é muito parecida com o comportamento de um filtro. Só que o filtro, né, ele deixa passar ou retém sinais dependendo da frequência. Enquanto que o ganho e a diretividade fazem isso no espaço. Então, por causa dessas similaridades, algumas características usadas em filtro passa-faixa, também acabam sendo usadas com a devida nomenclatura em antenas. Então, por exemplo, se você pegar o valor máximo e diminuir de 3 dB, vai ser 3 dB abaixo de um lado e do outro no lóbulo principal. Tá vendo? Ó, 3 dB abaixo, um ponto aqui, outro ponto aqui. Abaixo do máximo ganho. Aqui, ó, nessa figura, mais ou menos esses pontos. A separação angular entre eles define o que a gente chama de largura de meia potência do feixe. Em inglês, Half Power Beam Width, HPBW. É uma nomenclatura, né, que acaba vindo da teoria de filtros, mas é muito utilizada em antenas, a largura de feixe. Quanto mais diretiva é uma antena, mais estreita é a largura de feixe. Perdão, desculpa, a largura de meia potência do feixe. Falei bobagem. Largura de meia potência. Porque também tem a largura do feixe. Você pega os dois valores mínimos que limitam o lóbulo principal, essa é a largura de feixe, em azul. Em princípio, a largura de feixe é maior do que a largura de meia potência, né? Se a antena for suficientemente diretiva. Largura de meia potência a gente usa bastante na hora de definir especificações de antena. Largura de feixe, eu particularmente nunca vi sendo usado ou sendo especificado. Mas, de qualquer maneira, está no Balanes, a gente põe aí também. E, finalmente, a razão frente-costas. Nesse gráfico não dá para ilustrar, porque eu não fiz a figura
com os ângulos, mas aqui dá para ver com clareza. Você tem aqui a direção onde ocorre o máximo de diretividade. No sentido oposto, na direção oposta, você tem lá um lóbulo, que é o lóbulo traseiro. A diferença, né? Diferença em dB, razão na escala linear, é a razão frente e costas. Por exemplo, nessa antena, aqui foi normalizado para 0 dB. Ó. Aqui está normalizado, ó. Esse anel externo é de 0 dB. Eu estou vendo por aqui, ó, por essa escala. E aqui, ó, eu estou mais ou menos nesse anel. Esse anel aqui, ó, é 30 dB abaixo. Então, repare, forçando um pouco a barra, a razão frente e costas dessa antena é em torno de 32, 33 dB. Essa é a razão frente e costas para esse diagrama de radiação. Em relação a esses parâmetros, alguma pergunta? Então, aí, ó, eu vou usar o dipolo infinitesimal como exemplo para ilustrar as características que eu vi até o momento, tá? Isso daqui que a gente vai fazer, a teoria que a gente apresentou, ela é geral, vale para qualquer antena. Apenas as eficiências têm que ser ajustadas dependendo da geometria de antena, mas a teoria em si vale para qualquer antena. Aí eu vou usar o dipolo infinitesimal, que a gente já estudou, para ilustrar algumas dessas características. Vou fazer tudo na região de campo distante. Nós já calculamos o fasor campo elétrico na região de campo distante. Ó. Repare que a intensidade dele, lógico, depende da distância, é uma onda esférica, e depende do ângulo θ. Para θ igual a 0, o campo é nulo. Para θ igual a π, o campo também é nulo. E ele, por acaso, para este dipolo, por acaso, a intensidade é máxima na direção θ igual a π sobre 2. Ó. θ igual a 90 graus. Aqui é que vai estar o máximo do nosso diagrama de radiação. Na direção perpendicular ao eixo desse dipolo. Nem sempre isso acontece. Dependendo do tamanho do dipolo, pode ser que o máximo ocorra noutra direção. Para o infinitesimal, é na direção π sobre 2. θ igual a 90 graus. Então, ó, densidade de potência radiada. Essa é fácil. O nosso campo só tem componente θ. Então, é simplesmente um módulo disso aqui ao quadrado, dividido por 2 zeta. E repare que o módulo dessa exponencial é igual a 1. Por isso que não aparece mais exponencial aqui. Ó. E o módulo de j, esse raiz de menos 1, o módulo disso também é 1. Por isso que não aparece nenhum j ao quadrado aqui. Tá? Aí o que eu fiz aqui foi pegar ômega mi, dividiu por eta, lembrando que eta é raiz de mi sobre epsilon, aí no final ó, apareceu um k, esse k eu transformei em 2π sobre lambda, por isso que apareceu ó, esse lambda ao quadrado, dividindo o tamanho do dipolo. Depois, com calma, vocês repitam esses cálculos para fixar, né, enquanto a antena está simples, o cálculo dessa densidade de potência radiada. Para calcular a potência radiada, eu vou simplesmente pegar isso daqui e integrar na esfera. Eu vou integrar isso daqui, ó, em φ de 0 a 2π e em θ de 0 a π. Repare que aqui tem um seno ao quadrado de θ. E no infinitésimo de área tem um seno de θ. Então, no final, fica essa integral de seno ao cubo de θ, que dá 4/3. As integrais que vocês vão ter que fazer no curso são simples como essa daqui, ó. Integrais de seno elevado a uma potência, cosseno elevado a uma potência, essas integrais vocês têm que saber como avaliar. Então, integrais desse tipo, se você já se esqueceu como avaliar, como resolver integrais desse tipo, faça uma revisão. Beleza? Vocês vão precisar dessas integrais
ou parecidas, né, com essas integrais aqui, tanto nos exercícios como na prova também. Tá? As integrais não vão ser mais complicadas do que isso daqui, mas eu vou exigir que você saiba avaliar uma integral como parecida com essa daqui. Bom, substituindo os valores, nós chegamos aqui, ó, nessa expressão para potência radiada. Ela depende da intensidade da corrente, como é esperado, e depende do tamanho do dipolo em relação ao comprimento de onda. Depende do dipolo elétrico, porque a geometria afeta como a antena irradia. Com a corrente e a potência radiada, a gente calcula a resistência de radiação. Repare que um dipolo pequenininho, ele é altamente ineficiente. Repare, a resistência de radiação tende para zero, no limite em que essa razão aqui, ó, ao quadrado, tende para zero. Dipolos pequenininhos são péssimos irradiadores e, consequentemente, são péssimos receptores. Porque você não consegue casá-los com nenhuma linha de transmissão, a não ser que você faça alguns truques. Por exemplo, dá para mostrar que ele é altamente capacitivo. Aí você põe ali em série, né, ou em paralelo, enfim, um indutor para tentar melhorar ou diminuir a capacitância equivalente. Mas, de qualquer maneira, a resistência de radiação é muito baixa. Eles são péssimos receptores, são péssimos transmissores. A diretividade, uma vez calculada a densidade de potência radiada e a potência radiada, se você fizer as contas, a diretividade dá simplesmente 3/2 de seno ao quadrado de θ. Por causa da simetria axial, a diretividade não depende do ângulo φ. O máximo de radiação, a máxima diretividade, ocorre quando esse seno ao quadrado de θ é igual a 1. Ou seja, para θ é igual a π/2, como eu tinha falado. E essa diretividade máxima vale 1,5, 3/2. Em dB, 1,76 dB. Ou, se você preferir, 1,76 dBi. E aqui está o diagrama tridimensional, né? Eu fui lá no MATLAB, joguei essa fórmula lá dentro do MATLAB e consegui plotar esse diagrama com esse corte aqui, ó. Na verdade, esse corte é só para fazer a ilustração. O melhor mesmo é representar, nesse caso, representar com o diagrama polar. Aqui está o diagrama polar desse dipolo infinitesimal. Aqui não tem lóbulo secundário, porque é um lóbulo só, né? É uma antena muito simples, não tem lóbulo secundário. Obviamente que a largura de feixe é 180, um nulo está aqui em θ igual a 0, o outro nulo está aqui em θ igual a 180, então a largura só tem um feixe, então a largura de feixe é 180 graus. A largura de meia potência, como o máximo tem o seno ao quadrado valendo 1, para você calcular a largura de meia potência, basta você perguntar aonde é que o seno ao quadrado vai valer a metade, 3 dB abaixo. Esse cálculo é tranquilo, seno de θ igual a 1 sobre raiz de 2 vai dar 45 graus ou 135 graus. E para esta antena em particular, a largura de meia potência é de 90 graus. E com isso, se não houver nenhuma pergunta, a gente encerra. Já atrasou um pouquinho a aula de hoje. Na próxima aula a gente começa vendo polarização dessas antenas, né? Todas essas características dependem do módulo do campo. Módulo do campo. Quando a gente tira módulo do campo, a gente perde a informação da orientação, da direção do campo. Então a gente precisa complementar essas características com a polarização do campo, a polarização da antena. E aí temos uma representação melhor para as características elétricas dessa antena.
Alguém tem alguma pergunta sobre esse exemplo? Pessoal, então, deixa eu encerrar aqui a gravação.